Mas eu estou até assim, tentando organizar mentalmente a lista de coisas aí que a gente tem para observar, né? Não foi uma resposta única, né? Ele falou longamente depois da primeira pergunta sobre o Pedro e aí teve várias perguntas, mais intervenções dos jornalistas. Nada, né? Também aparentemente não é nenhuma das respostas porque ele foi pego de surpresa, obviamente. Desde que o Pedro não foi relacionado e desde que antes do jogo ele disse que falaria depois do jogo, obviamente ele está alguns dias tendo na cabeça muito claro o que ele vai dizer, o que ele estava disposto a dizer. E aparentemente é tudo. Né? Isso já aconteceu, né? Já houve momentos em que treinadores decidiram que era a hora de falar especificamente sobre um jogador, por mais que isso causasse exposição. Né? O que eu nunca tinha visto, assim, não tenho condição de afirmar que é inédito, usar os números do GPS, isso eu nunca tinha visto. Assim, a gente tem comprovação científica de que o Pedro é o cara que menos correu, é o cara que menos se esforçou. Não é a minha percepção, eu tenho números. Não é um achismo, né? Isso realmente para mim é algo de muito novo. Deixando muito claro ali, aparentemente, que ele pode, mas ele não quis fazer. Né? Não é que ele tem uma limitação física, porque em dado momento ele fala que ele está clinicamente recuperado. O que ele não está recuperado porque ele usou um termo em dado momento, e foi lembrado a ele na entrevista, que em dado momento ele disse, eu estou esperando o Pedro ter alta clínica e depois ele vai precisar ter a alta competitiva, que é estar pronto para competir. E ele diz que o Pedro não consegue ficar pronto para competir, aparentemente pela conduta que o Filipe Luís enxerga em treinamento. Né? E o GPS é claro, você não tem como enganar. Se for para você ter um X de ações, 10 ações de velocidade naquele tempo e um volume de 5, 6 quilômetros que a maioria vai fazer, eu não posso ter 1, 2 quilômetros e ter 3 ações desse jeito rápida. E se eu não fiz isso dentro do trabalho, eu também não querer complementar. É mentira que ele está sentindo a dor. Nós não podemos falar isso, né, de toda maneira. Porém, ele pode também sentir dor porque ele está tão, às vezes, mal preparado que o pouco que faz, o seu corpo também sente. E se a cabeça não está forte, você, com algumas situações que ele naturalmente viveu, ele pode ter se abatido, só que ele errou em deixar por vários dias, várias sessões de treinamentos, fazer isso. Porque a gente, como atleta, a única coisa que a gente não deve fazer, Barreto Mansur, é deixar de treinar. Agora, faltar num treino. É por isso que uma partezinha ali do fim me chama muito a atenção, porque ela bate com vários outros momentos em que a gente já conversou sobre isso, né? Ele diz assim, e quando eu não escalo o Pedro, porrada no treinador, porque ninguém sabe. Então, quando a gente sabe, fica mais fácil, né? É porque não é comum. Os clubes protegem muito algumas informações. Mas é até, assim, de certa forma, é normal por causa daquilo que vem, porque se também é falado, exposto toda de uma hora, maneira, né? Também vai gerar o que falar. Porém, ele quis eu acho assim, de falar, poxa vida, vamos colocar um ponto nisso daí. No dia a dia não tem outro jeito de falar isso. Olha, respondendo nos treinos, se ele quisesse. Porque assim, aparentemente o que aconteceu na cabeça do Filipe Luís, tentando entender o que aconteceu. Ele teve uma conversa com o Pedro, preciso ceder mais. Teve outra, não aconteceu. Aparentemente nessa semana, ele teve uma hora que ele cita, a gente está vendo no dia a dia o comportamento, o deboche. Ele usou esse termo na coletiva. Tem isso. Então, aparentemente, a coisa essa semana, ela fugiu completamente E ele entendeu que a última cartada que ele tinha era colocar isso publicamente, porque já teria protegido algumas vezes. Bom, lembrou de quando a gente vinha treino e tinha momentos em que o Romário parava para tomar café enquanto os caras estavam fazendo exercício físico, lembra? Ele ia na beira do campo, pegava um cafezinho. Agora, esse futebol já acabou faz tempo. Esse já passou faz tempo. Agora, assim, vamos lá. Eu queria só fazer uma ponderação aqui que eu acho importante. Sim. Assim, o Filipe Luís é alguém que se comunica muito bem, né? E é alguém que eu não tenho nenhum motivo para duvidar, e me parece uma pessoa com absoluta credibilidade. E posso fazer um acréscimo? Eu nem sei qual é o seu complemento, mas ele se comunicou do mesmo jeito que se comunica sobre tudo. Ele não parecia estar nervoso, alterado, inseguro e, aliás, parecia ter a certeza de que ele está, inclusive, respaldado internamente, não só pelo clube, mas pelo elenco. Porque quando o treinador está falando numa coletiva, ele está falando para fora, mas ele está falando para dentro também, né? Porque as coisas voltam e a forma como a mensagem entra, ele precisa administrar. Então, assumindo que tudo o que ele está relatando aconteceu, né? E não tem um motivo para achar que não aconteceu pelo histórico do Filipe Luís, me parece muito claro que um jogador com esta conduta e nesse momento, ele não pode jogar.
né? Porque você passa a mensagem errada para o seu elenco. Perfeito. Agora, é permitido ter dúvidas num mundo de tantas certezas? Eu tenho algumas. Porque quando acontece uma polêmica dessa, logo surge o time Pedro e o time Felipe Luiz. Todo mundo tem um lado e eu tenho uma dúvida que me ocorre. E para ser honesto, eu vou compartilhar. Assim, imagine que no início da semana, aqui no nosso trabalho, eu fico sabendo de um e-mail, chega a mim um e-mail de chefes falando, poxa, se o Mansur pudesse sair, né, a gente se livrava de um problema. Mas acho difícil ele sair porque o valor de mercado é baixo, ninguém quer, né? Mas por qualquer 5 mil reais aí estava bom, né? Ele saía, sei que. A minha semana de trabalho ia ser a melhor? O que eu digo assim, a minha única dúvida é sobre o timing em que o Felipe Luiz decide expor. Por quê? Ele é hierarquicamente, na organização do futebol do Flamengo, um superior ao Pedro. E isso remete ao começo da entrevista. O Pedro tem os problemas dele com a diretoria... Aí são problemas dele. Essa é a frase que eu definitivamente não concordo com o Felipe Luiz. Porque na hierarquia o Felipe Luiz está entre um e outro. Isso, concordo com quase tudo que ele falou, os motivos, o respaldam para não escalar o Pedro, não colocar, e acho que ele tem toda a credibilidade para falar o que falou. Agora, quando ele diz, é problema dele, não tenho nada com isso, aí eu não concordo, que aí eu acho que ele tem. Não é que ele tem, que ele é responsável pelo vazamento ou responsável pelo que o Boto disse a jornalistas ou que um dirigente disse a jornalistas, porque esses dirigentes também são superiores ao Felipe Luiz. Ele não tinha como evitar o acontecimento, mas uma vez esse acontecimento ocorrendo, é uma questão com a qual ele precisa lidar. Passa por ele, porque ele é um superior ao Pedro. Passa no sentido de conversas internas diariamente. Então, eu estou triste, estou insatisfeito, estou infeliz com isso. Eu não estou dizendo que ele, por causa disso, ele não deveria ter exposto o Pedro agora. Estou apenas admitido, eu tenho dúvidas se era o momento para ele expor o Pedro no momento em que o empregador tratou muito mal o seu funcionário. Porque, por pior que seja o desempenho técnico, a conduta não é legal. O clube, aliás, o Flamengo, que já teve outros relatos de outras comissões técnicas de condutas ruins dele, também o clube já agiu muito mal com o Pedro. Sim. O Pedro apanhou de um superior no Flamengo. O Pedro tomou um soco de um superior no Flamengo. E aí é o famoso caso de que, por mais que o Pedro pudesse ter alguma culpa naquele episódio, quem bate perde a razão. Acabou. A gente estava aqui, né? E ele foi pego de surpresa. E ele se recuperou disso a princípio muito bem. Aí que está é uma questão que tudo é escolha. Eu quero expor, externar ou não. Tudo tem consequência. Eu tenho que saber de que maneira que eu vou conseguir controlar isso. Por quê? Porque a vida do clube ela não para. Deles como diretor, como treinador e como os jogadores. Mas rompe um padrão do futebol brasileiro, rompe um padrão. Porém, aí... Padrão do roupa suja se lava em casa. Tudo, né? Não é nem que eu concorde ou não concorde, só que é o seguinte, uma vez eu ouvi do Juan, o ex-zagueiro, falando, e tem um lado de verdade, assim, até onde o brasileiro teve um problema de começar a confrontar seus problemas, seus erros, simplesmente em ver vídeos daquilo que ele treinou e daquilo que ele jogou. É do Brasil. Quando acontece de fora, alguém de fora, alguma coisa desse tipo, e raramente aconteceu no futebol, às vezes foi até com mais raiva e tudo. Então, hora que vem, isso é lógico que é uma grande surpresa. Agora, para ter chegado, às vezes, nesse ponto, tipo assim, eu acho que eles tentaram de tudo, falar, como que eu vou conseguir, como que eu vou conseguir atingir a mensagem que eu quero passar para o Mansur se ele não está correspondendo àquilo que eu espero dele por um longo tempo? Óbvio que vem nesse momento que o Pedro, nessa semana, ele tem o que dizer nesse momento sobre essa situação que vazou, que é desagradabilíssimo. É muito pior do que isso que o Felipe está fazendo. Né? Essa mensagem, para mim, é suja. Né? Para fazer chegar na gente aqui na imprensa, falar de um jogador da maneira que foi exposto. E aí você está vendo que tem uma cadeia de situações e consequências que parou nisso. Agora, como que vai ser administrado isso? Lógico que isso também pega firme em todo mundo que está dentro, porque o Felipe é firme e ele está com suporte. Né? Então, falou, opa, é verdade, meu treinador não vai ficar passando a mão na minha cabeça o tempo todo. E você vê que ele cita nomes, né? Isso daí. Luiz Araújo treinou, ganhou espaço. Alan, o que mudou do Alan do ano passado para cá? Treinou mais. Né? Então, tem muito recado aí realmente nessa entrevista, que certamente vai continuar repercutindo. E foi até curioso e bom, eu acho, o Pedro estar no Maracanã. Para ver o jogo, da maneira que estava. Opa, de repente o cara fala, poxa, eu tenho que estar aqui mesmo. Que às vezes o cara tá tão
né, meio perdido, meio coberto, ele precisa de alguém para ajudar a abrir essa cortina.